Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, O Céu e o Inferno, e aqui diariamente nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Atualmente estamos na primeira parte desta obra, que trata da doutrina, e estamos no capítulo 10. O capítulo 10, o título é Intervenção dos Demônios nas Modernas Manifestações. Aqui, modernas, estamos no século XIX e está sendo codificada a doutrina espírita. Então, era aquele trabalho mediúnico, não é? As manifestações dos espíritos através dos médiuns. Então, Kardec vai nos trazendo agora, no item 10, uma apresentação de critérios da doutrina espírita sobre a mediunidade. Vejamos, então, aqui, vamos agora, como estamos no final, temos o penúltimo, o último, o penúltimo, o antepenúltimo item aqui do subitem 10. Okay? Porque são vários tracinhos. Então, o antepenúltimo, que é um extrato de O Livro dos Médiuns, capítulo 26. Kardec nos traz um outro livro também, codificado por ele, claro, O Livro dos Médiuns. E lá temos: os espíritos não podem fazer descobrir os tesouros ocultos. Os espíritos superiores não se ocupam dessas coisas, mas os espíritos zombeteiros indicam frequentemente tesouros que não existem, ou podem fazer procurar um tesouro num outro lugar, ao passo que está no oposto, simplesmente porque são zombeteiros. Estão ali para se divertir e não para fazer nada sério. E isso tem a sua utilidade para mostrar que a verdadeira fortuna está no trabalho. Então, os espíritos sérios não entram nessa. Os zombeteiros se divertem. Se a providência divina destina riquezas ocultas a alguém, esse alguém as encontrará naturalmente, de outro modo não. O penúltimo subitem aqui do item 10 nos diz: retirado por Kardec, para trazermos aqui do Livro dos Médiuns, capítulo 2. O Espiritismo, esclarecendo-nos sobre as propriedades dos fluidos, que são os agentes e os meios de ação do mundo invisível e constituem uma das forças e um dos poderes da natureza, nos dá a chave de uma multidão de coisas inexplicáveis e inexplicadas por outro meio, e que puderam, nos tempos recuados, passar por prodígios. Aqui ele fala das comunicações mediúnicas. Ele revela o espiritismo, do mesmo modo que o magnetismo, uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida. Ou melhor dizendo, conheciam-se os efeitos porque se produziram em todos os tempos, mas não se conhecia a lei. E foi essa ignorância da lei que engendrou a superstição. O desconhecimento, a ignorância geralmente engendra, não é? Superstições. Conhecida essa lei, o maravilhoso desapareceu e os fenômenos entraram na ordem das coisas naturais. Então, a mediunidade é uma faculdade humana que favorece a comunicação entre os dois planos, entre o plano espiritual e o plano físico. Eis porque os espíritas não fazem mais milagres, fazendo girar uma mesa ou um defunto escrever, porque aí fazer girar a mesa é um fenômeno de efeito físico. Na mediunidade temos os fenômenos de efeitos físicos e os fenômenos de efeitos inteligentes.
Seria a psicografia, a psicofonia, a vidência. Então, o espiritismo, eis porque os espíritas não fazem mais milagres fazendo girar uma mesa ou um defunto escrever, desencarnado, não é? Que o médico fazendo reviver um moribundo ou um físico fazendo cair o raio. Aquele que pretendesse, com a ajuda dessa ciência, fazer milagres, seria ou um ignorante da coisa ou um enganador. Bem didático. Bem, né? Claro. A Cristina não entendi direito. Vamos, quando não entendermos direito, vamos ler de novo com calma. Por exemplo, os espíritas não fazem mais milagres fazendo girar uma mesa, que é um fenômeno que acontecia muito à época, as mesas girantes, ou um defunto escrever, psicografia. Ups, isso é tão milagre quanto um médico fazer reviver um moribundo. Massagem cardíaca, mas pode acontecer na época, não tinham aqueles aparelhos de choque, mas com certeza já conheciam a massagem cardíaca. Isso poderia reanimar um moribundo. Ou com algum tipo de química que desse um ânimo, que fosse temporário. Ou um físico fazendo cair o raio. É possível fazer um raio cair em determinado, basta que tenha um para-raio, né, que atrai o raio. Aquele que também é natural, não tem nada de maravilhoso. Talvez se um físico fosse lá para o tempo da Grécia e fizesse isso, seria tido como maravilhoso, mas não no século XIX. Então, aquele que pretendesse, com a ajuda dessa ciência, fazer milagres, o cientista sabe que não tem nada de milagres. Então, aquele que pretendesse, vou usar isso, vou fazer milagres, seria ou um ignorante da coisa ou um enganador. Então, é assim, às vezes precisamos repassar e com mais calma, pensar no que aquilo tem a ver com o passado, com a história, com a ciência. Certas pessoas, último subitem do item 10, certas pessoas se fazem uma ideia muito falsa das evocações. Essa que está, se fazem uma ideia muito falsa. Talvez diríamos hoje, certas pessoas fazem uma ideia muito falsa das evocações. Há as pessoas que creem consistirem as evocações de fazer os mortos voltarem com o aparato lúgubre do túmulo. Não é senão nos romances, nos contos fantásticos de fantasmas e no teatro que se veem os mortos desencarnados saírem de seus sepulcros, cobertos de lençóis, fazendo estalar seus ossos. O Espiritismo, que jamais fez milagres, não tem feito mais aquele que outros, e jamais fez reviver um corpo morto. Quando um corpo está no túmulo, aí está bem definitivamente. Mas o ser espiritual, inteligente, fluídico, não está aí colocado no túmulo com seu envoltório grosseiro. Não. O espírito se desprende, não é? Com seu corpo espiritual e deixa lá o corpo físico ser desfeito, naturalmente, não é? Dele se separou no momento da morte. Então, o corpo espiritual, o espírito, com o seu corpo espiritual, se separa do corpo físico no momento da morte. E uma vez operada essa separação, não tem mais nada de comum com o corpo físico. Esse último item,
está no livro O que é o Espiritismo, capítulo 2, número 48. E aí terminamos o item 10. Vamos agora para o 11. Kardec nos diz: estendemo-nos sobre essas citações de livros da doutrina espírita, à exceção do que é o Espiritismo, que não faz parte do Pentateuco, embora seja uma obra de Allan Kardec. Estendemo-nos sobre essas, seja uma obra de Allan Kardec, o que é o Espiritismo. A doutrina espírita não é uma obra de Allan Kardec, não são obras de Allan Kardec. Allan Kardec atuou como codificador. As obras são dos espíritos, né? Lembrando o livro dos espíritos. É uma revelação do mundo espiritual. Voltando, estendemo-nos sobre essas citações que estavam no item 10 para mostrar que os princípios do espiritismo não têm nenhuma relação com a magia. Lembram que aquele texto da igreja dizia que era magia? Quando os demônios se manifestavam e tal. Assim, nada de espíritos às ordens dos encarnados, dos homens encarnados, né? Nada de meios de obrigá-los. Não há como se obrigar um espírito a dar uma comunicação. Nada de sinais ou fórmulas cabalísticas, nada de descoberta de tesouros ou procedimentos para se enriquecer, nada de milagres ou prodígios, nada de adivinhações, nem aparições fantásticas, nada, enfim, do que constitui o objetivo e os elementos essenciais da magia. O Espiritismo não somente nega todas essas coisas, mas delas demonstra a impossibilidade e a ineficácia. Não há, pois, nenhuma comparação entre o fim e os meios da magia com o fim e os meios do espiritismo. Querer assimilá-los não pode ser senão o fato da ignorância ou da má-fé. E como os princípios do espiritismo não têm nada de secreto e são formulados em termos claros e inequívocos, o erro não poderia prevalecer. E ele continua. Quanto ao fato das curas, reconhecidos reais na pastoral supracitada, do texto da igreja, o exemplo foi mal escolhido para afastar das relações com o espírito. A questão das curas é um dos benefícios que tocam mais e que cada um pode apreciar. Poucas pessoas estarão dispostas a renunciá-lo, abrir mão disso, da cura. Sobretudo depois de terem esgotado todos os outros meios médicos, na crença de ser curada pelo diabo. Mais de um, ao contrário, dirá que, se o diabo curou, ele fez uma boa ação. Se fez uma boa ação, será que é o diabo? Né? Vamos ficar por aqui hoje, porque agora vem o item 13, que também é o item 12, perdão, que também é grande. Amanhã, então, estaremos de volta com o nosso projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Até lá. Muita paz a todos.